Seu nome, irmã, grave bem isso, pode até ser desconhecido na terra, mas ele pode ser muito conhecido no céu, por alguém que simplesmente se permitiu ser um canal de Deus nessa geração. Bem-vinda a mais uma mensagem. Minha irmã, hoje eu já vou chegar com uma pergunta para você, para nós já iniciarmos refletindo. Houve algum momento da sua vida que você se sentiu invisível? Onde você fazia tudo para todos, mas você não se sentia pertencente, você não sentia que você, como se você não te fizesse diferença, onde todos possuem talentos, todos possuem algo para oferecer, mas que você não. Talvez isso seja uma posição, talvez isso seja uma crença, mas é importante entendermos que a Bíblia nos conta a história de uma mulher que o próprio nome dela não foi citado na Bíblia. Ela não era uma profetisa, ela não era uma rainha, ela não era uma líder, simplesmente ela era uma serva. E essa mulher poupou uma geração, porque ela soube apontar um caminho. De quem eu estou falando, minha irmã? Eu estou falando da serva de Naamã. Sim, ela era só uma serva. Imagine bem a cena, minha irmã. Vamos agora para quem era essa serva de Naamã. Não tem o nome dela escrito na Bíblia. A Bíblia nos conta em 2 Reis, capítulo 5. É nessa passagem que nós vamos entender a história dessa mulher que fez a diferença para este homem e que este homem impactou uma geração e o nome do Senhor foi glorificado. Tudo indicava que ela seria mais uma vítima daquela situação. Mas mesmo ali, vivendo na dor, minha irmã, mesmo ela ali com aquele sentimento que ela vivia por ser uma serva, ela não perdeu a sua fé. Ela cria no Deus Todo-Poderoso. E enquanto ela servia a esposa de Naamã, ela ouviu falar da lepra do seu Senhor. E então ela disse, e é este o ponto que eu quero ler essa palavra e trazer uma reflexão. Olha o que ela disse: tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E essa frase, minha irmã, é impressionante. Não houve ali ressentimento pela situação que ela vivia, de servir a alguém mais poderoso que ela. E quando ela descobre a lepra, ela não teve ressentimento, ela não teve julgamento, ela não apontou ali uma justiça humana, mas ela apontou para Deus, que era o único que poderia livrar aquele homem daquela lepra. A dor daquela mulher não conseguiu roubar aquilo que Deus havia colocado dentro dela, a sua fé. A sua fé. E quantas mulheres hoje, minha irmã, que foram feridas no passado e ainda vivem nutrindo aquela amargura, vivem nutrindo aquela dor. Nunca aquela ferida cicatriza, porque hora ou outra volta a visitar aquela dor. Era assim que essa mulher vivia. E é assim que muitas mulheres vivem hoje. Mas existe algo, minha irmã, nessa história ainda mais profundo e que ninguém percebe. Uma palavra pode mudar um destino. Guarde bem essa frase. Uma palavra pode mudar o destino. Essa mulher, ela não realizou milagres, ela não impôs as mãos, ela não fez um sermão, ela não apontou a dor do seu Senhor, mas ela apontou o caminho da cura para o seu Senhor. E isso, minhas irmãs, foi suficiente para que Naamã ouvisse o que ela disse sobre os milagres que estavam acontecendo em Samaria, e a jornada começou. Este homem acreditou. Tudo por causa de uma frase. E o que isso me traz de reflexão é que muitas mulheres hoje acreditam que
que não tem nada para oferecer. Mas talvez Deus esteja te chamando hoje para apontar a direção para alguém. Talvez uma palavra, uma oração, um conselho, um convite para alguém visitar uma igreja, um convite para um GC, uma célula, um grupo de crescimento, um encontro de mulheres, um café ou até mesmo um testemunho pode edificar a vida de alguém hoje. Alguém pode ser transformado pelo seu testemunho, pelo testemunho da sua vida. E, minha irmã, você hoje, você pode ser a solução para alguém. Alguém pode estar aguardando de você a solução. Que muitas vezes essas soluções, minhas irmãs, não vêm de reuniões infindáveis, não vêm de jejum e de oração, vem de uma simples palavra que você permite ser usada pelo Espírito Santo de Deus e toca a alma dessa pessoa. E essa pessoa começa a entender as realidades espirituais. Se você quer ser essa mulher, minha irmã, escreva aqui nos comentários abaixo desse vídeo: Senhor, usa minha voz. Usa a minha voz onde quer que vá. Sabe, minhas irmãs, existem muitas pessoas que Deus tem usado, mesmo escondidas, assim como foi com a serva de Naamã. E o mais impressionante de toda essa história é que nós não descobrimos o nome dessa mulher. A Bíblia não registra o nome. A Bíblia registra o nome de Naamã, do rei, de Eliseu, mas não registra o nome dela. E sabe por que, minha irmã, que a Bíblia não registra o nome dela? Porque a mensagem dessa mulher não era sobre a fama ou quem ela era sobre o propósito. Era só anunciar que havia um homem em Samaria. E ela cumpriu a missão, sem precisar de nenhum reconhecimento, sem precisar ali que todos reconhecessem que ela fez algo por alguém. E muitas vezes, irmãs, você imagina se essa mulher tivesse pensado: quem sou eu para falar com meu Senhor? Eu não sou importante, eu sou uma vítima. Este homem poderia ter morrido leproso. Ele poderia ter morrido leproso se essa mulher não tivesse apenas falado uma simples frase. E eu não sei se isso já aconteceu com você, minha irmã, mas já aconteceu muitas vezes comigo. De nós estarmos ali informalmente, sem nenhuma intencionalidade, e você fala algo e os olhos da pessoa mudam. Isso quer dizer que o Senhor está fazendo algo naquela pessoa. Porque não existe isso de o Senhor nos avisar o local e como Ele vai fazer. Isso existe no nosso dia a dia. Por isso que Paulo nos diz que nós somos cartas vivas, porque onde quer que nós estejamos, ali as pessoas devem sim ser transformadas pelas nossas palavras, pelo nosso testemunho, como nós lidamos com as pessoas e também, irmã, a mensagem que nós falamos. Essa mulher poderia ser uma mensageira de dor, mas ela escolheu ser uma mensageira de destino, de cura, e Naamã acreditou. E este homem, que poderia ter morrido leproso, recebeu a cura. Seu nome, irmã, grave bem isso, pode até ser desconhecido na terra, mas ele pode ser muito conhecido no céu, por alguém que simplesmente se permitiu ser um canal de Deus nessa geração. E o que aconteceu depois dessa frase, desse apontamento, revela algo extraordinário sobre o poder de uma vida obediente. Naamã, ele foi até Eliseu, ele resistiu, Naamã se ofendeu, Naamã questionou, e aí por fim ele resolveu obedecer. Ele entrou no Jordão 7 vezes ali, o próprio orgulho de Naamã foi tratado. Por que entrar nesse rio Jordão? Quem já foi até o rio Jordão sabe, as suas águas não são muito limpas, não é aquele rio cristalino, o cheiro não é mais agradável, mas ele se rendeu. Ele se rendeu porque eu acredito, e essa é uma opinião minha, eu acredito que a convicção que essa moça apontou mudou a fé dentro de Naamã. E isso tem a ver conosco.
Às vezes as pessoas estão sedentas para conhecer a Jesus, mas depende muito de como nós falamos sobre esse Jesus, como nós anunciamos sobre esse Jesus, o que nós falamos deste amor que Ele nos entrega diariamente. E quando Naamã foi curado, após a cura, Naamã declarou, minha irmã, lembre-se disso, Naamã, o homem que antes estava resistindo fazer os 7 mergulhos, ele declarou, agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Ele creu, porque ali o milagre sobre a vida dele foi o fator que moveu uma fé para toda uma nação. Ele apontou a glória para Jesus. Uma serva levou um general a glorificar a Deus. Uma voz simples produziu um resultado eterno. Minhas irmãs, talvez você esteja na sua vida diária, criando seus filhos, orando pelo seu marido, ajudando uma amiga, servindo a igreja no seu ministério e pensando que não tem nada acontecendo. Isso pode estar acontecendo, porque muitas vezes isso aconteceu comigo. Eu pensei, eu sirvo a minha casa, eu faço com que todos estejam bem, mas parece que nada acontece comigo. E é aí que nós enganamos, porque nós podemos ser a resposta de oração de alguém, sem nós mesmos perceber. Sem nós percebermos, alguém pode ser tocado por aquilo que nós falamos, muitas vezes informalmente. E se você, minha irmã, deseja crescer espiritualmente, se você deseja mais de Deus, fortalecer a sua vida em oração, descobrir quem Deus te chamou para ser, inscreva-se agora neste canal. Toda semana nós caminhamos juntas para conhecer mais da palavra de Deus e entender o que Deus preparou para nós. Inscreva-se no canal. Minha irmã, o que a vida dessa mulher hoje nos ensinou? Muitas coisas, essa serva que simplesmente apontou o caminho para o seu Senhor e ele recebeu o milagre. Hoje nós aprendemos que Deus usa pessoas anônimas. Uma palavra apenas, minha irmã, pode mudar o destino da sua família, das suas gerações. Apenas uma palavra certa, uma palavra vinda de Deus, uma palavra carregada de verdade, porque a palavra de Deus que liberta. Uma palavra apenas. E muitas vezes nós estamos aqui esperando algo sobrenatural, algo impactante, algo grandioso. Quando Deus vai nos usar apenas em uma palavra, é para isso que nós precisamos estar com os nossos olhos atentos. O reconhecimento, minha irmã, não define propósito. A obediência, sim, ela gera um impacto eterno. Obedecermos a Deus é vivermos o propósito. E é neste caminho que nós devemos percorrer. Minha irmã, então agora, feche os seus olhos onde você está e vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Obrigado por nos trazer a revelação que o Senhor usa mesmo pessoas desconhecidas para um propósito específico. Use cada irmã aqui que está vendo esse vídeo, use a sua voz, use as suas mãos, use a sua família, para que sejamos cartas vivas, Senhor, para apontar o Teu amor nesta geração, em nome de Jesus, amém. Minha irmã, se essa mensagem te impactou, envie para uma amiga. Você já está sendo usada. E até a próxima mensagem.